E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos juntos aqui, começando a semana com a leitura de tarô e baralho cigano. E o tema hoje tem uma certa liberdade aqui para a gente ver o que as cartas nos trazem, porque como vai funcionar? Você vai mentalizar a pessoa amada e vamos ver o que as cartas dizem, tá? Vamos ver o que o tarô diz, vamos ver o que o baralho cigano diz. E para você ganhar a sua mensagem, você tem uma escolha de cartas a fazer aqui. Você vai escolher o baralho da esquerda junto com o quartzo fumê ou da direita com a raulita azul. Aqui é o tarô que eu vou abrir junto com cada opção de baralho cigano, tá? Então não se preocupa com o tarô, escolhe só esse ou esse, beleza? Vai fazendo a sua escolha, sente qual é o baralho que chama mais a sua atenção. Enquanto isso, os recadinhos iniciais aqui para quem está conhecendo o canal, né? Então, se é a sua primeira visita ou se você já participa e ainda não se inscreveu, então se inscreve, ativa aí as notificações, deixa o seu like no vídeo e o seu comentário também. Tudo isso é muito importante para o canal, então o seu apoio faz diferença aqui para a sequência desse trabalho, para você continuar recebendo as leituras gratuitas diariamente, como eu me proponho a fazer aqui, tá? Na descrição do vídeo tem ainda algumas informações. Sempre dá uma olhada, tá, gente? Na descrição, porque aí seguem redes sociais, link de algum curso que você pode fazer comigo. Então tem sempre informação aí para você abaixo do vídeo, combinado? Vamos nessa então, vou começar a fazer a leitura. Mentaliza a pessoa amada, vamos ver o que as cartas nos dizem. Vou usar primeiro o baralho da esquerda junto com o tarô, então esse sai da tela por um momento. Opa! Tem um tapa no cigano ali, coitado, ele não fez nada, pra que bater nele, né? Então, tá certo lá, arrumei o cigano de novo, quartzo fumê juntinho dele. Vamos colocar as cartas. Começando pelo baralho cigano, e aí na sequência já abro o tarô também. Vou colocar as cartas aqui primeiro, se ficar um pouquinho bagunçado a gente já dá uma arrumadinha para nossa leitura. Pronto, temos aí o baralho cigano, tarô agora. Muito bem, então temos a nossa mesa completa de cartas. Vamos começar a conversar agora, na parte de cima ali. Então, temos, como eu falei, uma liberdade aqui, né, oferecida ao baralho cigano e ao tarô para nos passar ideias, né? Você só está mentalizando aqui a pessoa amada, mentalizando a pessoa amada, e vamos ver tudo que a gente consegue conversar olhando para as cartas, né? Então, lá na parte de cima veio a cruz, o coração e a âncora no baralho cigano, e temos também o arcano do mundo e o julgamento aqui no tarô. Então, essas cartas aqui de cima falam muito sobre um amor que existe entre vocês, então essa força está presente, sentimentos recíprocos, a carta do coração informa isso, e a gente tem muito ali da ideia de superação exatamente por meio dessa energia. Os desafios que precisam ser superados pela cruz, a vitória pela fé, né? Quando a gente se propõe a lutar pelo que a gente acredita e existe amor envolvido aqui entre você e ele, ou você e ela, para deixar tudo bem, para
deixar tudo em segurança, né, para estabilizar situações complicadas. Então, de repente, a cruz está falando de dificuldades que você pode passar com a pessoa que você está mentalizando aí, mas dificuldades que são superadas porque onde existe amor vale a pena e aí as coisas se organizam, tá? Nós estamos vendo essas ideias no baralho cigano e no tarô aqui a combinação que apareceu traz um complemento muito importante, né? Do arcano do mundo, que fala de um completando o outro. Então isso é fundamental, exatamente para esse amor encontrar espaço para se manifestar entre você e ele ou entre você e ela, né? Com as realizações, com a plenitude do mundo, exatamente para que vocês alcancem estabilidade emocional, com a sensação de superar desafios, tá? E nós temos também o julgamento aqui, olha, falando de repente um novo momento entre vocês dois, uma nova fase, novas oportunidades, um arcano bem importante aqui, por exemplo, para quem está participando da leitura pensando em voltar com alguém, você que está com saudade do seu ex ou da sua ex, nós temos o que pode ser uma nova oportunidade, um novo momento entre vocês, com dificuldades superadas e uma redescoberta a dois, né? Existe amor, então dá para reorganizar uma história para uma caminhada, né? Para você que está em um relacionamento, então nós vemos exatamente o sentimento que existe e faz todo sentido um estar ao lado do outro, porque isso está sendo mostrado pelo mundo, para vocês exatamente passarem por cima de dificuldades juntos, alcançando segurança, estabilidade emocional, né? Se você está conhecendo alguém agora, nós vemos aí bons presságios nessas cartas, falando de algo que pode se tornar muito concreto entre duas pessoas, né? Principalmente pelo coração, mostrando sentimentos recíprocos, pela cruz, trazendo uma energia de reciprocidade até mesmo nos propósitos. Se o que você busca viver agora é um relacionamento sério, é uma caminhada a dois mesmo, né? Então nós vemos também essa intenção da outra pessoa com você, tá? Porque a âncora mostra esse tipo de comportamento de alguém que não está buscando relações casuais, né? Tá buscando algo de mais concreto, de mais firme para viver, né? E já está experimentando com você algo que vale muito a pena, porque é exatamente esse encaixe aqui da carta do mundo, com um novo momento, né, do julgamento, uma nova oportunidade no amor, então, que vocês podem e devem desfrutar juntos aqui, tá? Seguindo na leitura, nós temos a criança, na linha central aqui, né, a criança, a lua, o açoite, ou a carta 11, que é o chicote, também, né, no baralho cigano, mas a combinação do tarô aqui que veio com o sol e a justiça, e do que essas cartas falam, então, entre vocês dois, né? Nós temos aqui expectativas envolvidas, nós temos um clima leve, de alegria, de esperança, de reconhecimento, de admiração recíproca. Então, provavelmente, essa energia da lua, que também traz sentimento, assim como o coração já trouxe sentimento entre vocês, é que faz, né, vibrar essa energia da criança, trazendo esperança entre vocês, energia de renovação para vocês passarem por problemas, né, se fortalecendo juntos, ao invés de os problemas que aparecem serem destrutivos, tá? Então isso é muito importante e de alguma forma nós vemos um reforço nessas cartas aqui do que já foi comentado na parte de cima, da superação de desafios pela força do amor, né? Então nós temos mais sentimentos aqui na carta da Lua e esperança, né? Um pensamento que ajuda a passar por cima de situações adversas, né? Que podem estar mostradas aqui na carta do chicote. E com o que vem pela combinação do tarô, a gente só percebe o quanto a coisa vai por esse caminho mesmo, por um caminho que é de positividade, né? Porque aqui nós temos realizações entre vocês, com o sol, né? Um fortalecendo realmente o outro. Então nós vemos exatamente esse conceito de dificuldades a dois que podem aparecer, mas que não são destrutivas, que não são maiores do que o sentimento que existe entre vocês, não são maiores do que a capacidade que vocês têm juntos de contornar as adversidades da vida, tá? E
a justiça que aparece aqui, eu acho que é fundamental também dentro dessa linha de raciocínio que a gente está desenvolvendo na interpretação, porque aqui nós temos muito da razão presente, uma avaliação correta das coisas, maturidade, pensar antes de agir, medir as consequências, né? Isso ajuda a não ter reações precipitadas. Uma coisa começou a dar errado, aí já bate desespero, né? Já começa a achar que vai dar tudo errado, que não vai ser um amor correspondido. Nós temos entre vocês, olha, essa energia da justiça e pode ser também uma parte de aconselhamento aqui. Então, manter a calma diante de alguma dificuldade que você está vivendo com ele ou com ela, se as coisas não estão muito bem, se você não está sendo correspondida ou não está sendo correspondido. Ó, então, né, se apega mais aqui na ideia da razão, da justiça, para você ter uma avaliação mais precisa das coisas de uma forma mais racional mesmo, tá? E não só emotiva, porque a emoção nos faz dramatizar demais tudo, né? Então a gente tende a exagerar, e isso não é muito legal. Então a justiça tem um aspecto muito importante aqui para a gente poder ter um julgamento mais correto mesmo, né? Do que está acontecendo, porquê de cada coisa, entender um pouco mais. Isso é fundamental, né? Esse arcano nos amplia a visão para entender um pouco mais do que está nos acontecendo dentro de uma determinada situação, nesse caso, entre você e ele ou você e ela, a pessoa que você mentalizou aqui, tá? E partindo para a linha de baixo de cartas, nós temos entre vocês aqui a raposa, as nuvens e a carta dos peixes no baralho cigano, e a combinação do tarô que veio aqui foi o louco junto com o carro. Então, de repente, vocês estão num momento onde as coisas não estão se desenvolvendo muito bem, né? A coisa não está desenrolando aí, né? Pode ser que você tenha a sensação de que o seu relacionamento está no momento onde não está fluindo como pode, ou você que gosta de alguém que está longe de você agora não está percebendo correspondência afetiva, porque nós temos essa carta das nuvens aqui, olha, que de repente é uma energia que está pairando entre vocês, de tensão, de turbulências, de inseguranças, incertezas, e isso acaba gerando um pouco desse comportamento da raposa, de repente você ficar um pouco de pé atrás com as coisas, a outra pessoa também, e meio cada um no seu canto, dificultando um pouco da entrega emocional, né, ou bastante da entrega emocional, a energia necessária realmente para fazer acontecer. Então, essa combinação aqui, de repente, explica se você não está no momento muito legal com a pessoa que você mentalizou aí, porque nós temos essa situação bloqueando a prosperidade entre vocês, né? Mas é passageiro. Nuvens trazem dificuldades que são passageiras, e nós vimos muitos ingredientes aqui dentro da sua leitura que apontam, né, para um poder realmente participar efetivamente da vida do outro, para um relacionamento fluir, para oportunidades se concretizarem, para dificuldades serem superadas. Nós vimos isso aqui na cruz, junto com as cartas que vieram próximas dela. Nós vimos isso também aqui no açoite, com as cartas que estavam próximos também da carta 11, tá? Então nós temos sim um momento que é de dificuldades, que pode ser desafiador entre você e a pessoa que você mentalizou, mas com energia de superação existe amor, e onde existe amor tudo vale a pena. Tem sentimentos aqui no coração, na lua, tem esperanças entre vocês, tem energia de concretização, de realizações, de um completar o outro, né? Plenitude, um novo momento, com dificuldades realmente deixadas para trás, tá? Então é uma fase de usar bem essa característica aqui da justiça, o apoio na razão, para se desvincular um pouco do emocional, porque se a gente se entrega completamente às emoções, o que acontece com você diante desse cenário das nuvens aqui? Olha, você vai cair numa angústia muito grande, numa ansiedade muito grande, de querer que tudo se resolva logo, e a gente está vendo que não é bem assim, tá? Mas a gente está vendo que se resolve. Então é uma questão de manter a calma, porque olha só, nós vimos então essa situação aqui atrapalhando um pouco da prosperidade, da fluidez entre vocês, mas isso se soluciona. Por quê? Dificuldades passageiras das nuvens. E olha aqui o que nós temos no tarô. Depois o louco com entrega entre vocês, peito aberto para viver o que a vida está mostrando. E aí o arcano de vitória do carro. Então vocês juntos vencendo, superando dificuldades, passando por cima de obstáculos, enfim. Então nós temos tudo dando certo a dois aqui, né? Independente de qual seja a sua situação.
Eu acho que a dica principal talvez seja mesmo manter a calma nesse momento, diante desse cenário das nuvens, para você não sofrer muito com ansiedade, querendo que tudo se resolva logo. Vai te ajudar muito, só reforçando o posicionamento aqui da justiça. Aqui veio um aconselhamento muito forte para como você lidar com o momento agora, né? Assim você se distancia um pouco do emocional e reduz um pouco essa intensidade em relação à vontade de querer viver tudo de uma vez, né? Porque isso é que acaba gerando ansiedade e faz mal, tá? Então eu tô aqui até prezando pelo seu bem-estar mesmo, para você saber passar melhor o momento aí se for de adversidades no amor, tá? Então tudo se resolve, temos o arcano do carro mostrando progresso, mostrando tudo evoluindo bem entre vocês aqui, um arcano de vitória, de passar por cima de coisas difíceis, tá? E aí vem a energia de mais entrega, que talvez esteja faltando agora entre você e ele ou você e ela. Então, fechamos assim a sua leitura. Agora eu vou recolher essas cartas para a gente trazer a outra opção de baralho da mesa. Vamos lá. Então esse sai. O quartzo fumê também. Recolhendo aqui os arcanos do tarô para a gente reorganizar e poder abrir junto com o outro baralho agora. Então, para você que fez essa escolha aqui, o baralho azul com a Raulita azul, vamos colocar suas cartas. Mentaliza aí a pessoa amada, vamos ver o que o baralho cigano diz e o que o tarô também diz sobre vocês. Oh, de novo dei um tapa no cigano. Hoje eu tô batendo nele de graça, ele não fez nada, né? Mas já arrumei ele ali, cigano gente boa, junto com a pirita ali nos trazendo prosperidade. Tá aí o nosso baralho cigano. Vamos ao tarô agora. Muito bem, então temos a nossa mesa preenchida com as cartas. Vamos começar a conversar então. Na parte de cima aqui, veio no baralho cigano o envelope, ó, a carta da própria carta, mais o caixão e a mulher, tá? E no tarô, a combinação que abriu pra gente foi a do imperador, mais o arcano da força aqui. Então, começando a olhar para essa linha de cima, entre vocês dois, nós temos aí o seguinte, galera, situações que precisam ser resolvidas a dois, tá? Com mais conversa, com mais diálogo, para entender, de repente, situações do passado que estão interferindo no presente, para resolver situações, né? São cartas que estão falando aqui de algum clima entre você e ele ou você e ela relacionado a uma situação mal resolvida. E aí fica aquele rabo de problema, né? E oportunidade para um jogar coisa na cara do outro, né? Vocês se deixando conduzir muito pelas emoções aqui, né? E não conseguindo tratar dos problemas como se deve tratar. Então é hora de sentar e conversar exatamente para colocar um ponto final em alguma coisa, não um ponto final na relação, tá? A gente tem aqui muita carta pela frente para falar ainda, não estou querendo encerrar o assunto ali, né? Porque veio o caixão e pronto. Não, gente, temos muita coisa para conversar. Mas de repente, o que essa carta do caixão está mostrando? Algum assunto, alguma energia, alguma situação que já foi, mas que, né, tá atrapalhando ainda. Então, é falar sobre, né, o que está atrapalhando, o que está mal resolvido do passado, né, qual é o ponto final que está faltando aí dentro da história de vocês, para vocês conseguirem
ir para frente e não mais ficar voltando para trás, né? Uma dificuldade gerada dentro disso pode ser exatamente um envolvimento muito emocional com a questão, tá? E eu sei que quando a gente está dentro de uma relação, quando existe um sentimento por alguém, é sempre muito difícil a gente se desvincular do emocional, porque o sentimento está ali dentro das emoções, né? Mas a vantagem de você participar de uma leitura de cartas é exatamente a seguinte: eu aqui sou uma pessoa neutra dentro do que você está vivendo, né? Então eu posso te falar isso para te apontar, olha, existe uma dificuldade aqui, né, de resolver, de colocar um ponto final em alguma coisa, de tratar adequadamente de algum assunto, porque vocês estão juntos aí, você ele ou você ela, deixando as emoções interferirem muito em assuntos que de repente precisam ser tratados de forma prática, tá? Essa é que é a verdade. Olha só, o imperador aqui. O imperador é um estrategista, né? É assim que ele se mantém na figura dele de autoridade, de liderança. O imperador não está sempre fazendo o que ele quer fazer. Ele faz também muitas coisas que ele sente que deve fazer e que não correspondem à própria vontade, mas é o que deve ser feito para ele se manter ali no domínio dele, tá? Então, isso muitas vezes é ter frieza, né? A gente tem que saber calcular algumas coisas na vida e ter estratégia mesmo para conduzir as coisas. Então, o imperador está mostrando essa necessidade entre vocês agora. A interferência emocional, as cartas estão mostrando que está dificultando, né, de vocês conseguirem resolver alguma coisa juntos. Então, é hora de agir com mais frieza, em termos mais práticos, usando de mais estratégia para, de repente, resolver problemas aí amorosos entre vocês, tá? Olha só, o arcano da força aqui, olha, que é um arcano de inteligência emocional também, para vencer dificuldades, tá? Ninguém consegue matar o leão ali sem pensar, sem ter um plano de ação, certo? Então, essa estratégia, a figura do imperador como estrategista, como aquele que vai fazer o que deve ser feito para se manter dentro do poder dele, né? É fundamental para vocês dois agora, tá? Então, a linha de cima ali tá falando de alguma dificuldade que deve ser tratada entre vocês nesses termos, e são cartas que falam muito do passado interferindo no presente. Situações que já foram, mas que ou você ou a outra pessoa ficam trazendo à tona, né? De repente, coisas mal resolvidas, alguma mágoa de alguma coisa, falta de perdão com um determinado problema que aconteceu, né? Enfim, você sabe onde o calo aperta, então tem que olhar para isso, mas olhar de uma forma diferente, com mais razão, com mais estratégia e não com a carga emocional da questão, tá? Então é um olhar diferente aqui para um problema ser solucionado. E nós temos essa solução entre vocês? Nós temos, sim, tá? Olha só as próximas cartas aqui. A cruz, o coração e o cachorro no baralho cigano, e a combinação do tarô veio com o mundo e a sacerdotisa. Então a gente tem, né, exatamente esse momento que pode ser desafiador entre vocês, mas nós vemos que existe amor. E a mesma coisa que eu falei para a galera que participou da primeira leitura da mesa. Onde existe amor, vale a pena. Por quê? Encontra-se o caminho de superação. Nós passamos por cima das coisas, nós deixamos para lá, nós esquecemos o que não vale a pena ficar lembrando, né? Então é exatamente disso que vocês juntos precisam agora. Porque a gente está vendo que vale a pena. Aqui, olha, que você tem os seus sentimentos e que eles são correspondidos, porque isso está sendo mostrado como uma energia vibrando entre vocês, não só falando do que você sente, mas também do que a outra pessoa sente por você, tá? E olha só o que existe entre vocês, olha, fidelidade, lealdade, companheirismo. Então, tem tudo para vocês se resolverem, para um ficar ao lado do outro. Ou seja, não vale a pena ficar alimentando coisas que devem ser esquecidas, porque assim é que vocês vão conseguir se realizar juntos, sentir que está valendo a pena, aproveitar melhor a vida e ter a estabilidade emocional que de repente está faltando entre vocês nesse momento, entre você ele ou você ela. A sacerdotisa mostra vocês conquistando essa estabilidade, mais segurança emocional a partir do momento em que isso daqui for mais sentido. Mas para isso tem uma lição de casa aí pela frente, que é deixar para lá, que é sentar para conversar de uma forma mais racional, com mais estratégia, né? Com um plano de ação para resolver um problema.
tá? Não adianta esperar que uma situação se resolva sozinha e não adianta ficar colocando carga emocional no que precisa ser tratado com praticidade, porque aí ninguém sai do lugar, tá? Então a gente tá vendo isso daqui entre vocês. E na linha de baixo aqui, olha, veio o açoite ou chicote, a carta 11, né? As estrelas e os ratos, e no tarô a combinação ali das estrelas também. Então na mesma linha, estrelas no baralho cigano, estrela no tarô, junto com a justiça. Então olha só, galera, aqui essa combinação do baralho cigano também pode estar falando muito entre o momento aí de vocês dois, tá? Por esperanças comprometidas aqui, olha, a energia da esperança relacionada à carta das estrelas, né? Cercada aqui da vibração negativa do chicote e também da vibração negativa do rato. Então, pode ser um reflexo das suas emoções ou das suas emoções ou das emoções da outra pessoa, né? Da pessoa que você mentalizou. De repente, uma sensação recíproca aqui entre vocês de que não está dando certo, né? Apesar dos sentimentos e tudo mais. Porém, galera, olha só, a gente já está falando, é o momento de se desvincular um pouco da carga emocional e agir com mais frieza, né? Às vezes a gente tem que ser assim, porque é aí que a gente consegue aplicar ali a estratégia do imperador, ter um plano de ação para resolver os assuntos. O arcano da força falou sobre isso. O momento entre vocês de ter inteligência emocional, né? Organizar os pensamentos para agir. É pensar assim, peraí, a situação é essa, então vamos tentar entender os caminhos, mas vamos parar de ficar com, às vezes, vitimismo, com um querendo transferir responsabilidades ou culpas para o outro, querendo apontar onde errou, o que falou, né? Enfim, não importa mais, porque não é assim que vai resolver. Aí a coisa vai ficar num looping, né? E de repente é essa situação, é esse modo de agir que está atrapalhando aqui, olha, a perspectiva de vocês, né? Porque aí, de repente, são planos frustrados aqui, olha, né? Quando você acha que vai dar certo, aí vem a mesma briga de novo, e aí é o prejuízo emocional dos ratos, pela confusão, pelas discussões ali, de novo briga com chicote, né? Isso acaba atrapalhando planos a dois. Então, nós temos a ideia aqui nessa combinação do baralho cigano de planos frustrados, de expectativas que de repente estão aqui bloqueadas, né? Por ideias que ficam caindo, às vezes no mesmo lugar, tá? Por quê? Porque está precisando ser tratado de uma forma diferente, um assunto entre vocês. Acabamos de falar isso, eu estou reforçando porque é o ponto central da sua interpretação. Não tentar resolver dificuldades a dois pela carga emocional, ser mais estrategista, tá? Assim é que vai dar certo. Porque olha só, nós temos aqui o arcano da estrela no tarô, mostrando o seguinte: os planos entre vocês não são frustrados, tá? As expectativas, a esperança não está sufocada como parece. Veio a estrela de novo para mostrar que essa energia é mais forte da perspectiva que vocês têm juntos, tá? E olha o que está fechando a mesa para você, a justiça, enfatizando a necessidade de agir pela razão agora, dentro do seu relacionamento, ou com o seu ex, ou com a sua ex, para sentar e conversar adequadamente, tratando as coisas de um modo prático e não com carga emocional, para vocês terem aqui uma avaliação correta da vida a dois, fazer um balanço correto das coisas, né? Colocando na balança os prós e contras, os problemas, né? E as vantagens de tudo, porque assim é que vocês juntos vão conseguir identificar o caminho para seguir, tá? Então essa justiça fechando a sua leitura foi significativa exatamente para mostrar o que eu falei praticamente na sua leitura toda aqui. Momento de praticidade a dois, de um pouco mais de frieza, dá pra gente falar, de estratégia, inteligência emocional, razão. Não ficar culpando, não ficar transferindo responsabilidades, apontando onde o outro errou, né? O que fez, o que deixou de fazer, é culpa sua, não é culpa sua, etc. Porque isso tudo está dentro da carga emocional de um problema, que aí a gente fica naquele looping e não consegue resolver juntos o que precisa resolver. São cartas que estão falando aqui das expectativas de vocês, então, num caminho correto. Esse arcano da estrela foi importantíssimo aqui, na mesma linha da estrela do baralho cigano, né, para mostrar que você não precisa se desanimar agora, não é para ficar triste, não é para achar que vai dar tudo errado, porque não vai. Olha, a estrela está sendo duplamente mostrado aqui, tá?
existe esperança, galera, tá? Existe um norte aí para a relação, para tudo dar certo a dois. Tá precisando mudar a perspectiva. Então, foi uma leitura de bastante aconselhamento para você, né? Uma leitura que mostrou problemas, mostrou o momento, trouxe previsão também, falando que as coisas se resolvem, porque existe amor, vale a pena, existe a lealdade de um com o outro, a vontade recíproca, né, de um estar ao lado do outro, um completa o outro, existe a plenitude e as realizações afetivas aqui, existe também estabilidade e segurança emocional que vocês podem conquistar ou reconquistar juntos, mas está precisando, eu acredito, um saber lidar mais com o outro, tá? E isso envolve realmente sair da carga emocional para conseguir tratar dos problemas com uma perspectiva diferente. Assim é que vocês vão sair do lugar, assim é que vocês vão evoluir, crescer juntos, assim é que vocês vão alcançar a felicidade juntos. Para a sequência de uma relação, para casais que brigaram conseguirem se reharmonizar, né? Ou para você que está conhecendo alguém agora, então também ter cuidado com as coisas, né? Para não desanimar num primeiro problema, numa divergência. Por quê? Se você está conhecendo alguém agora, é normal que você vai conhecer as afinidades e também as diferenças. E precisa saber lidar com as diferenças para fazer valer as afinidades. E nós temos um caminho que pode ser muito bonito aqui entre vocês, mas tem que saber trilhar, tá? Então, foi dada toda a dica aqui para você conseguir fazer valer o que você pretende viver ao lado dele ou ao lado dela, a pessoa que você mentalizou. Ficamos por aqui então, agradeço muito pela presença de todos. Se você chegou até aqui e não deixou o seu like ainda, então é o momento. Deixe o seu like se você achou importante tudo que você ouviu, faz a sua inscrição, ativa aí as notificações, deixa o seu comentário, acessa a descrição para ver rede social, curso que você pode fazer e tudo mais, tá? Fico por aqui, um abraço e até o nosso próximo encontro no canal.